Não esqueçam que na quarta-feira eu vou falar sobre o livro Ciranda de Pedra, mas como fica no canal, vocês podem assistir conforme o tempo de vocês. Aí todos estão bem correndo com muitas disciplinas. Organizem um tempinho aí depois para assistir. Eu espero dar conta de tudo até quarta-feira que eu estou relendo o livro. Não é tão simples, né? Fazer uma análise não é tão simples. Não é só pegar na internet e ler uma análise. Tem que o professor tem responsabilidades, né? Aí, antes da nossa oficina, acho que vocês já pegaram lá. Eu estou trazendo as redações para corrigir aqui. Começar pela da Ana Luísa. Estou dizendo o nome, gente, porque assim, eu acho que a gente não tem para que esconder, né? Para mim é um processo muito legal. De primeiro, eu sempre faço, né? Eu vou na sala por etapas, e eu acho que é a parte que o aluno ele aprende quando é corrigida a redação dele e a dos outros. Verdade. Né? E aí eu quero pegar algumas redações para corrigir aqui. Hoje eu escolhi a da Aline e da Ana Luísa. Da Ana Luísa, ela quer muito PSC e VUNESP, né? Então, eu vou pegar aqui. Então, vamos lá. Ela escolheu esse tema, e esse tema eu vou, inclusive, pedir na semana que vem. Vai ser o tema da semana que, um dos temas da semana que vem, porque eu quero trabalhar esse ou novamente. Temos racismo no futebol, um assunto interessante, porque é o racismo e tem o futebol também, né, em qualquer lugar, no futebol. Clubes devem ser penalizados pelo racismo no futebol ou somente torcidas? Tem que se posicionar e a gente vai ver se ela se posiciona. Tá fraquinha a letra, né, mas eu estou conseguindo enxergar. Então, vamos lá. O pensador francês, acho que é Fanon. Gente, se errar, por um acaso, o nome do filósofo, eles não vão contar, tá? Afirma. Em sua obra, observem que isso é um adjunto adverbial e ela coloca a vírgula da forma correta. É que eu peguei a caneta errada. ADV intercalado. Agora, quando coloca aqui, por quê? Esse afirma, a continuação vai ser no quê? Afirma que o racismo é... Peraí, deixa eu ajeitar bem aqui. É a suposição de superioridade racial que permeia a sociedade. Correto. Sobre isso, o futebol tocou no assunto aqui. Esporte mais popular do Ocidente, coloca um aposto. Por que dessa vírgula? Porque é um aposto. Eu vou aproveitar, gente, também para ensinar um pouco sobre vírgula. Né? Colocou aqui porque é um aposto, né? Lembrem-se que somente o aposto de especificação não tem vírgula, que é quando eu digo Rio Amazonas, o escritor Machado de Assis, é um aposto de especificação, aí não vai ter vírgula. Esporte mais popular do Ocidente é... Não precisa aumentar. Bora, aqui é um dever. Acho que agora eu vou conseguir. Aqui é um aposto, né? Mais envolto em diversas questões sociais geradas pelo racismo. Olha só, você poderia me perguntar aqui, professora, nesses geradas não tem vírgula? Não tem, porque quando diz geradas pelo racismo, isso aqui é uma oração adverbial que ela está reduzida. Ela é reduzida de particípio. Então, questões sociais não são qualquer questões sociais, são aquelas geradas pelo racismo. Então, é sem vírgula mesmo. Dentre elas, a exclusão social e danos causados. Aqui deve ser a exclusão social e os danos, porque esse A ele vai trabalhar aqui a questão da exclusão
E o que que nós temos? O gênero feminino. Os danos masculinos, então precisa mesmo. Isso aqui vai contar como erro. Temos um erro aqui, eu vou contando aqui porque depois eu vou precisar. Os danos causados ao próprio esporte. Logo, o combate ao danoso preconceito racial deve ocorrer em toda a sociedade, incluindo o esporte e suas adjacências. Correto. Só temos um erro aqui. Que como eu vou corrigir PSC também, eu preciso saber todos os erros. Primeiramente, usou um conectivo. Para o PSC é muito importante, porque o PSC ele quer mesmo todos os conectivos em todos os parágrafos. O Enem conta os conectivos, então vocês têm um limite aí, né, para usar. Dá para usar. Ah, deixou de colocar aqui para o Enem, não tem problema. Mas PSC tem. A segregação étnica oriunda do preconceito étnico causa diversas mazelas sociais no esporte, como a exclusão de torcedores e atletas negros, especialmente crianças. Gente, eu vou voltar aqui, que eu não vi aqui, peraí, sobre isso, futebol, esporte mais popular do Ocidente, em volta de questões sociais geradas pelo racismo, dentre elas a exclusão social e danos causados ao próprio esporte. Logo, o combate danoso ao preconceito racial deve ocorrer em toda a sociedade, incluindo o esporte e suas adjacências. Aqui eu acho que faltou posicionamento. Vamos ver. O pensador francês Franz Kafka afirma em sua obra que o racismo é a suposição da superioridade racial que permeia a sociedade. Sobre isso, o futebol, o esporte mais popular do Ocidente, é envolto em diversas questões sociais geradas pelo racismo, dentre elas a exclusão social e danos causados ao próprio esporte. Logo, o combate ao danoso preconceito social deve ocorrer em toda a sociedade, incluindo o esporte e suas adjacências. Eu não houve posicionamento. Aqui na introdução. Bora ver se vai se posicionar depois. O certo é se posicionar na introdução. Se deve, aqui, né? Quem deve ser penalizado, o racismo ou as torcidas. Aqui está dizendo toda a sociedade. O combate ao danoso preconceito racial deve ocorrer em toda a sociedade, mas as torcidas é uma parcela da sociedade, então não ficou claro. Mesmo que seja PSC, isso aqui vai perder ponto. Para o PSC, que a Ana ela sempre trabalha, ela sempre escreve pensando também no PSC. Eu vou marcar aqui, porque senão eu vou me perder. Um erro, aí não posicionamento. Então vamos lá. Primeiramente, a segregação étnica oriunda do preconceito único causa diversas mazelas sociais no esporte, como a exclusão de torcedores e atletas negros, especialmente crianças. Aqui os torcedores, né? Como se vê, comportamentos racistas geram violências psicológicas e físicas, dessa forma afastando a população negra do direito ao desporto. Esse dessa forma está correto, porque coloca para fechar o período. Então está correto. Você só não pode usar, por exemplo, quando iniciar este período aqui. O caso de início de período só para o fechamento mesmo. Mas do jeito que ela colocou, está certo. Além disso, futebol é um esporte coletivo com potencial de inclusão social. Entretanto, o preconceito e a falsa noção de superioridade racial causam a degeneração desse princípio esportivo. Prova disso é a pressão gerada por torcedores racistas. Aqui não tem. Gerada por alguém, por torcedores racistas. Isso aqui é um objeto indireto. Então, eu tenho aqui o segundo erro. E outra coisa, esse aqui também não vai ter. Objeto indireto. Agente da passiva, esse aqui. Agente da passiva fica
na ordem direta, não tem esta vírgula, não vai ter esta outra, porque o para vai ser uma oração adverbial. E está na ordem direta, não está intercalada. Temos aqui 3 erros. Para a desistência de jogadores negros em campeonatos de futebol na Europa. Então, a prática racista manifestada por torcidas não afeta somente atletas, mas o futebol em geral. Eu tenho para mim que o que ela quer é apontar para as torcidas, por esse desenvolvimento aqui. Mas, assim, não ficou claro na introdução. E só por não ter ficado claro na introdução, se for o PSC, vai ter erro no critério A, na VUNESP, no critério B. E outra coisa, eu vou ver se atende direitinho o tema até o final, tá? E nós temos aqui 3 erros. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse desenvolvimento? Ela escreve bem, ela tem poucos erros de gramática, né? A gente percebe, mas eu estou sentindo falta desse posicionamento na introdução. Professora, o D1 ficou aqui nessa parte que prova disso é a pressão gerada por torcedores racistas, beleza? Para a desistência de jogadores negros em campeonatos de futebol na Europa. Isso. Mas, assim, não ficou já um pouquinho geral aqui nesse futebol na Europa, mas que parte da Europa, tipo, especificando uma situação bem que acontece lá na Europa, entendeu? Isso. Só um pouquinho geral aqui essa Europa. Ficou. Deveria estar direto se é na Europa, como ela citou. Em que lugar, né? Parte da Europa, porque a Europa é grande, entendeu? Uhum. Tem alguns diretores que são bem chatos com a isso. Não, isso aí são as lacunas que eles penalizam. No PSC vai ser no critério A, na VUNESP no critério B, no Enem no critério C. Mas aqui eu não vou avaliar a Enem porque ela não vai fazer intervenção. Boa noite, Jean, seja bem-vindo. Mas precisa fechar. Isso, é verdade. Aí, quando é uma coisa bem geralzona, eu já coloco no D1, na introdução do D1, e no D2. Na introdução também, acho que o pessoal não entendeu. Para ser realmente algo geral. Aí depois eu vou afunilando, beleza? Do geral, eu já vou trazer um exemplo desse geral. Professora, eu não entendi. Hã? Eu não entendi, professora. Aqui, ó. Quando colocas aqui, prova disso é a pressão gerada por torcedores racistas para a desistência de jogadores negros em campeonatos de futebol na Europa. Então, o que acontece? Em todas as correções, tem a chamada lacuna. Então, quando coloca a Europa ainda é muito ampla, né? Poderia ser assim, na Europa, e tu poderias dar um exemplo, como, por exemplo, o que ocorreu na França, sei lá, mais ou menos isso, entendeu? Compreendo. Então não é uma questão geográfica de citar o acontecimento. Isso. Quando for uma palavra maior, ampla, dá um detalhamento dela, dá um exemplo dela. Não é que tu não devas usar, deve usar, mas juntamente com o exemplo, para não gerar lacuna. Sim. Porque eu não sabia disso. Aí na próxima eu cito um exemplo, porque eu citei a Europa bem conscientemente, porque é algo endêmico que acontece em quase todos os campeonatos europeus, com ou menos visibilidade, no caso, mais notável no campeonato espanhol, mas eu já li relatos sobre o campeonato italiano, campeonato inglês, inclusive, outros campeonatos. Luísa, com licença, porque tu percebeu que acontece realmente, aí tu poderia trazer um desses campeonatos europeus na parte da Espanha ou França, aí sim ia ficar perfeito essa parte. Ia ficar bem completinho. Muito bacana mesmo. Aí ela vai fechar aqui. Então, a desistência de jogadores negros em campeonatos de futebol Então, a prática racista manifestada por torcidas não afeta somente atletas, mas o futebol em geral. Então, pelo o que eu estou vendo aqui, eu acredito que o posicionamento, não vou perguntar dela agora, vou perguntar depois. Eu acredito que o posicionamento são as torcidas, que isso aí era para estar mais claro aqui na introdução, que eu penso que essa parte, quando diz aqui, ó, o combate ao danoso preconceito racial deve ocorrer em toda a sociedade, incluindo o esporte e suas adjacências, né? Quando ela diz toda a sociedade, poderia ter fechado, sendo culpa das torcidas, alguma coisa assim, sei lá, sendo penalizadas as torcidas, algo desta natureza.
que eu acho que falta, mas vamos ver mais adiante. Eu não sei se vocês perceberam como eu estou percebendo essa introdução e o tema da redação. Mas vamos ler o restante. Oi? Professora, boa noite. Boa noite. Só uma dúvida. Naquele tema anterior, que era mais modelo EA, do medo, a gente devia se posicionar também na introdução? No caso, já citar algo? Sim, não, também? deveria colocar os dois na introdução, porque ali tinha um entre e o E. Que Entendi. tem que falar dos dois, entendeu? Sim, aí no caso aí é ou, né? Um ou outro. Isso. Aí tem que falar dos dois. Jean, Apertei sem querer, professor. O botão aqui. tá bom. Tá. Então tá, vamos ver mais adiante. Outro sim, gestos racistas da torcida têm impacto emocional incalculável nos atletas negros que os sofrem. Esses são os gestos. A exemplo disso, o abalo psicológico pelos atletas, não, aqui deve ser o abalo psicológico dos atletas, eu acho. Vou ler o restante. Vou marcar aqui e depois eu digo. Pelos atletas, influenciando o desempenho. A exemplo disso, o abalo psicológico sofrido pelos atletas, influenciando o desempenho esportivo de jogadores. Aqui é influencia. O gerúndio aqui, não. Porque influenciando é uma coisa assim que é rotineira, inacabável. Eu acredito, e isso influencia, dá mais essa ideia de continuidade. Sofre o abalo, né, psicológico, e isso influencia o desempenho esportivo dos jogadores e do time. Deveria ter essa sequência e a adição. Aí o que vamos ver para cada uma banca aqui, o que que acontece? Nós vamos ter mais um erro e o segundo de gerúndio, 5 erros e nós vamos ter um de coesão, porque vai faltar esse ezinho aí, porque no PSC é diferente como é avaliado. O desempenho esportivo dos jogadores e do time. Ademais, as instituições do futebol, como clubes e federações, está vendo esse daqui quando ela diz como clube, só que tem que ter a vírgula aqui. Isso aqui está certo, porque ela já começa a dar o exemplo, né? Mas nós temos uma vírgula aí. São também afetados por ataques preconceituosos aos atletas devido à perda, olha só, botou bem a crase, de atratividade do futebol para com a população negra. Boa noite, Salomão e Damaris. Por certo, instituições reguladoras do esporte têm receio de punições mais incisivas aos atos de racismo nos estádios por considerarem essas ações naturais. Instituições, eu acho que aqui, porque quando diz, está afirmando, eu acho que precisa algo para tirar esse extremismo. Por certo, supõe-se, é melhor. Aí vai ser um problema vai ser um probleminha mesmo, porque senão vai ficar extremista, vai ser do critério A. Aqui deveria estar. Professora, Oi. esse extremista que a senhora diz, acho que até às vezes, não sei se eu escrevo na redação, acho que eu já detectei também na minha, né? Vou dizer pela minha. Tipo, a gente não pode dizer algo de uma forma certa e que afeta assim, generalizando, né? Tipo, com certeza. Então tem que ser suave, tipo, em uma pequena parcela, ou uma minoria, ou em alguns grupos, é assim que funciona? A não ser que tenha uma fonte segura que você possa comprovar. Ah, sim.
de acordo com o site tal, entendeu? Professora, é por isso que eu gosto de colocar livros, principalmente de neurociência, porque ali tem a ciência juntamente com, como é que diz? Tem, E a eu não medicina, sei né? explicar. É uma coisa certa, tipo, É, foi pesquisas e foi comprovada. A prova que o autor neuropsicológico escreveu esse livro tal e traz isso como uma forma que impulsiona a problemática. É tipo isso. Por isso que eu gosto, para não ficar um pouco assim, ter um pouco. Enfim. Aí outra coisa, porque ela está mostrando o ponto de vista dela. Ah, posso mostrar meu ponto de vista? Pode. Aí, ó, por certo. Oi, Raniel, boa noite. Pode sim, aí seria usar a palavra certa, né? Supõe-se que instituições reguladoras, que as instituições reguladoras, mais ou menos isso. Não precisa ser exatamente como eu estou dizendo. Assim, sobre citar Uhum. ciência, artigos científicos, especialmente estudos, assim, eu acho que seria muito difícil para mim, porque como são questões sociais, tratar dessa forma as situações sociais como patologias ou como puro alvo simples de estudo de ciências exatas ou biológicas, acho que isso empobrece muito a argumentação que eu posso dar. Mas verdade se supõe, se eu tenho que colocar mesmo. Na realidade, porque também tem a questão da opinião, né? Se vai dentro do campo da opinião, mas você não tem como comprovar, Isso. mas é aquele tipo de argumento que eles chamam de argumento de autonomia, alguma coisa assim, que é o argumento que você analisa os fatos. Autoridade, né? Autoridade, ó, autonomia hoje tá. De autoridade. Autoridade. Você analisa os fatos, você chega a uma conclusão, mas você não tem como provar que não foi para o campo de pesquisa, né? Aí supõe-se alguma coisa, pelo visto, né, pelo que é demonstrado, alguma palavrinha dessa. É Porque porque senão fica muito frágil, né, professora? Fica Hã? inseguro, tipo, a suposição, ela se torna muito insegura, né? Tipo, o corretor vai falar, pô, ela acha, tipo, ela não tem aquela certeza, então, normalmente os corretores, eles querem uma prova, eles querem que você confirme o seu argumento baseado em algum repertório, alguma coisa assim, comprove, né? Mas se por um acaso for um desse aqui particular, quando diz as instituições reguladoras do esporte têm receio de punições mais incisivas, aí não está apresentando, está aparecendo para você, Aline. Coisa, pra cá tá normal. Agora, vê se chegou aí para ti. Se Professor, alguém tiver. Hã? aqui tá falhando, de vez em quando some a imagem. É? Alguém mais tá tendo isso aí? Tá normal aqui, tranquilo. O da Aline não está aparecendo, né? Entra e sai, exato. Que depois eu vou corrigir a tua, eu acho que é a tua. O do Raniel também estava ruim, deve ser a internet. Então, Acho que a assim, internet mesmo. aí tudo, porque o texto ele é fabuloso, né? O texto ele é fabuloso, então ele é dinâmico. Graças a Deus que ela traz uma situação para a gente aprender, né? Por isso que eu gosto dessa parte de corrigir. Então, quando ela traz essa informação que quase todo mundo pensa, né? Principalmente quando por que não pune? A gente pensa que realmente há um certo receio, né, de punir os torcedores com mais É rigor, aquela verdade. coisa toda, entendeu? Então, pelo que se vê, é isso que tem. Então, quando o avaliador lê desta forma, nesta situação, aí tranquilo, porque ninguém fala isso. Um comentarista falou, mas o comentarista falou em cima também de achismo. Então, neste caso, desse tipo de argumento, tem que andar bem coerente com ele. Né? Eu acho que supõe-se, ou pelo que se vê, pelo que os dirigentes demonstram, entendeu? É mais ou menos isso. Aí vira argumento de autoridade. Então Professora, vamos lá. Oi? rapidinho, só uma observação sobre o meu texto, né, baseado no dela. Quando eu vou colocar a minha opinião, ela já é tipo o final, não é o final, mas ela já é o que encandeou de todos os repertórios do meu posicionamento ali, o argumento firme. A minha opinião já é o que completa tudo que eu já falei no decorrer do D1, por exemplo. Ela deve Já a ser superior. conclusão, eu retomo com essa minha opinião, mas já com uma situação direcionada para o D2. Então, eu faço essa Isso. jogada, dá certo. Exato. E a opinião é superior. Agora sim, né, Aline? Graças a Deus. É a internet, que às vezes fica ruim mesmo. Qualquer um que tiver ruim, a internet avisem, tá?
Argumento é uma coisa assim, muito ampla, viu? Quando alguém diz, tem que ser assim, assim, assim. Não, calma, não é por aí. O texto ele é dinâmico, né? E também a gente tem que avaliar o texto. O que um escreve de um jeito, errou, o outro pega a informação, escreve de uma maneira um pouquinho diferente e ele acerta. É mais ou menos isso. Aí aqui vai, pronto. Por considerarem essas ações naturais. Dessarte, o racismo nos estádios de futebol deve parar de ser normalizado, formando um esporte mais saudável e inclusivo. Aqui, se formando, também não deu a ideia certa. Deve ser normalizado e formar. E construir. Na rede seria melhor. O formando, não. E construir. Tem a questão da precisão lexical, né? Aí o gerúndio não foi usado da forma correta aí. E construir um esporte mais saudável e inclusivo. Ela vai terminar o seguinte: portanto, torcedores racistas são apenas uma parte da problemática do racismo que se instaurou no esporte. Na realidade, essa parte aqui da retomada da tese, ela também deixou a desejar. Ela deve ser mais, o que eu poderia dizer, incisiva, e dizer, reafirmar, né? Então, não vai dar. Deve reafirmar. Vou dar uma saída rapidão, tá bom? Que tá Entra e travando sai muito. por causa da internet, né? Então, Tá, assim, isso. o problema não é falar do problema do futebol, é para se posicionar. Eu vou voltar aqui rapidamente para o tema. Racismo no futebol. Clubes devem ser penalizados pelo racismo no futebol ou somente as torcidas? Não é? Então, quando fala aqui, vou apagar. Torcedores racistas são apenas uma parte da problemática do racismo que se instaurou no esporte. Dá uma pequena desviada de foco nessa retomada da tese, porque o tema ele é bem claro: racismo no futebol. Quem deve ser penalizado? Não é? Então, na realidade, os torcedores devem ser penalizados também. Agora, uma coisa que eu voltei aqui e vi nessa proposta não, devem ser penalizados pelo no racismo ou somente torcidas. Né? As torcidas é um ou. Não ficou, é uma frase que ela não está bonita, não está legal, não, mas é um ou mesmo. Não tem para onde. Então, aqui, portanto, não somente. Portanto, os torcedores também devem ser penalizados pelo racismo no futebol. Era essa a reafirmada da tese. Então, quando muda, não é o único problema, tem outros, então, cuidado, não mudem. Sigam diretamente o posicionamento. E realmente faltou um posicionamento mais claro na introdução. Isso aqui deixou a desejar. Não é? Então, na própria VUNESP perde ponto, porque como não está bem claro, vai perder ponto no critério A também. Porque a VUNESP tem que deixar pronto. Às vezes eu deixo para olhar até o final. Até o final. Professora, Oi. então poderia ser, portanto, os torcedores racistas, né, são um dos impulsionadores da persistência dessa problemática devido sim, poderia então retomar? Não, portanto, torcedores racistas devem ser penalizados pelo racismo no futebol. Agora eu estou olhando aqui, quando ela reafirma torcedores racistas são apenas uma parte da problemática, ela chega a segurar o tema, né? Mas aí se desvia. Entendeu? Sim. Entendi. Aí fecha assim: clubes e demais instituições do futebol devem ser financeira e desportivamente. Está vendo aqui, ó, financeira, tá certo. São dois advérbios em mente, somente o último vai para o plural. Punidos por omissão perante o racismo no esporte. Ela coloca isso aqui, gente, porque essa proposta ela está um pouquinho ruim. Eu senti agora um problema na proposta, porque ela coloca aqui, olha só: clubes e demais instituições de futebol devem ser financeira e desportivamente, né, punidos por omissão perante, aqui não deve ser perante, deve ser por causa
por causa. Aí vai ser erro de coesão. Por causa do racismo no futebol. Dessa maneira, coibindo práticas discriminatórias. O que aconteceu aqui? Essa proposta aqui, ó. Racismo no futebol. Clubes devem ser penalizados pelo racismo no futebol ou somente torcidas? Então, quando ela coloca lá no final, por causa dessa frase que ela... Ou o clube ou a torcida deve ser penalizado, né? Então, eles não deram muitas chances. Clubes, ou somente os clubes, ou as torcidas também. Que aí agora a gente volta a entender, ó, por isso que eu precisava ler o final. A gente volta a entender por que ela diz aqui, ó, na introdução. Logo, o combate ao danoso preconceito racial deve ocorrer em toda a sociedade, incluindo o esporte e suas adjacências. Ela chega a se posicionar aqui, é o que eu estava achando. Só precisou deixar mais claro. O que ela está querendo dizer? Que não somente os clubes, mas também as torcidas devem ser punidas. Esse ou, ele é um ou diferente do que a gente está vendo, né? Ou seja, ele deu uma ideia. Isso aqui é da VUNESP, né, Ana? Não, é do PSC, da Compete. Ah, é do PC? É. Logo vi. Eu pensei que tivesse sido da VUNESP esse tema. Sim. É porque eu não deixei claro, professora, adjacências, porque quando eu citei adjacências, eu quis dizer o esporte, no caso, aquilo que E as partidas. assim, isso, nas partidas mesmo, algo bem o esporte em si. Só que eu também, adjacência, eu citei clube, também poderia me referir a torcedores, esse tipo de coisa. Eu só percebi agora o que tu quiseste dizer quando eu li toda a redação. Agora me diz uma coisa, esse tema é tema VUNESP que tu tiraste? É PSC. Tu lembra qual foi o ano? Tu lembras? Peraí, eu vou consultar aqui. Talvez seja VUNESP, agora me lembrando bem, talvez seja VUNESP. Porque para mim é VUNESP. Só que eu parece. nunca tinha visto um da VUNESP, eu não tinha prestado atenção nesse tema da VUNESP, porque sempre quando traz o ou é um lado ou é um outro. Ele é excludente, né? Uhum. Só que esse aqui, do jeito que está construído, você pode dizer, não, somente cadê? Somente os clubes devem ser penalizados e acabou-se. Ou você pode usar o ou numa totalidade. Não somente os clubes, mas também as torcidas. É um tema que ele... É VUNESP, professora. VUNESP, ó. Bem diferente. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não dá para confiar muito na VUNESP. Então, prestem atenção. Vou pedir aqui, foi bom, né, ter feito isso, vou pedir aqui no dia da prova, prestem atenção, porque até então a gente trabalha muito com essa ideia da exclusão no ou. Eu vou até levar isso aqui no meu canal para explicar isso daqui. Esse tema. Pode falar, Hanna. Pode falar. Ah, também foi sem querer, tá bom, tranquilo, tranquilo. Pois é, gente, agora eu fiquei olhando, eu vou levar isso para o meu canal, porque eu achei interessante, por isso que é bom, né? Eu ia perceber isso, mas é diferente de perceber quando você está dando aula, quando eu pego uma redação de um aluno. Olha, foi da tua prova ano passado, Ana? Não querendo ser indiscreta, mas quanto que você conseguiu tirar de 0 a 10 lá? Não foi essa, foi uma redação, foi outra redação, foi o tema do zoológico, eu tirei 7,7, ainda não tinha feito aula. Não tinha feito aula, né? Exatamente. Olha, a Hanna também fez esse tema. Dá para perceber agora que ele é um tema diferente do que vocês vêm fazendo? Isso, Sim, dá uma professora. olhada. Hã? E bem diferente. Perceberam? Sim. Realmente. E outra coisa, gente, esse ou enganou. Ele não é excludente, né? É bem interessante mesmo. Ele é excludente um lado e ele pode Isso. ter a totalidade. Porque Exatamente. Até eu me confundi tentando explicar, mas... Pois é, exato. E olha,
E eu já tinha passado por esse tema, explicando, inclusive, quando eu dei o aulão lá no Idaan, no Teatro do Manauara. Pois é, Hanna, agora eu tomei um susto também. Quando eu dei o aulão, eu estava tão acostumada com o OU, que eu falei, gente, excludente, todos os OUs aqui que estão aqui, excludente, mas ele tem as duas coisas. E é por isso que a VUNESP, no critério A, ela bota o A tema 3 pontos, somente para o critério A, porque tem que acertar o tema dela. E aí a gente muitas vezes, só são 3 formas de se fazer o pedido da frase temática da VUNESP. Não, são muitas formas. E agora nós encontramos um que é um perigo. E aí eu vou pedir a vocês, demais, no dia da prova, por favor, prestem bem atenção. Né? Prestem bem atenção. Vamos sair da zona de conforto. Eu vou tentar fazer um tema. Esse aqui eu vou passar, Ana, para a semana que vem para eles também. Vai ser um dos temas que eu vou pedir. Justamente por causa disso. Oi? Professor, então, recapitulando, sabe, que eu estou anotando. Se for um tema de pergunta direta, aí a gente se posiciona em sim ou não, beleza? Sim ou não. Se for entre uma coisa e outra, a gente vai ter que falar dessa coisa e da outra também, né? Os dois. Dos dois. Agora, esse daqui que eu fiquei pensando agora, esse ou realmente mete muito em toda a estrutura da redação. Entendeu? Isso, se for um ou, toma cuidado. Foi do CIS3, verdade. Eu tinha falado isso na sexta-feira, Ana. Se for um ou, pelo amor de Deus, agora é para tomar cuidado. Eu vou levar isso para o meu canal, porque agora esse tema mereceu uma atenção especial. Inclusive, Ana, Ana Luísa, eu vou levar a tua redação também como modelo, tá? Merece assim um tema, uma olhada bem especial nele. E que justamente ela atende ao tema, e eu vi perceber isso quando você vai lá na conclusão. A única coisa, Ana, que faltou foi ficar mais claro aqui, tá? O combate ao danoso preconceito racial deve ocorrer em toda a sociedade, incluindo o esporte e as suas adjacências, ou seja, você diz tudo deve ser penalizado. Ao invés de adjacência, bota o clube e a torcida, bota bem claro isso daí. Que aí, pronto, fica perfeito mesmo, viu? Fica perfeito, é um tema diferente. E outra coisa que eu também estranhei, porque eu já conheço a redação da Ana Luísa, né? Aí eu disse assim, mas ela está misturando assim, não, ela não se posicionou, ela não se firmou, e no geral ela não faz isso, né? No geral não faz. Então, aí eu vim perceber isso daqui quando eu cheguei aqui no final. Né? Por isso que às vezes a gente tem que ver até o final. Agora, é claro que não vai ocorrer problema com os avaliadores, porque os avaliadores eles são treinados para fazer o tema, tá bom? São treinados. Mas aí isso já foi bom. Então, vamos ver aqui como é que vai ser a questão da pontuação. Enem no DAC não tem intervenção. Então, neste caso, tu acertaste o tema, o argumento vai ficar com 3, porque teve aquela lacunazinha e alguma coisa aí no início que precisava ficar mais claro, mas não com o teor que eu vinha falando antes, com um teor menor, e tu tiveste aqui 7 erros, né? Mas só perde aqui. Então, tu continua... Não, fica... O argumento, mas isso aqui é bom agora, porque para verificar exatamente eu digo que com mais cautela a proposta. E no CIS, tu ficarias com esse daqui. 818 e no macro 22.909. Que, claro... E no PC, professor? O PC, aí nós vamos lá para o PC. Que esse é o que é mais trabalhoso, né? Vamos para o PC. Eu vou ter aqui a minha tabelinha. Alguns aqui da sala vão fazer PSC, outros vão fazer PSI. Essa tabela é a mesma para os dois, só muda o vezes no final. Então, aqui no critério A, tu vais ficar progressão semântica, eu acho que mais pela concretude dos argumentos, mais aqui, a concretude, não pela veracidade. Não, progressão. Bora entrar, lacuna vai entrar aqui. Vale 3, tu fica com 2,5. Teve 2 probleminhas de coesão.
Aí aqui. Aí tu ficas com 3. Eu estou sendo aqui contigo muito exigente. Talvez o avaliador não veja isso no dia, tá? E a proposta Tem que você ser assim, professora, tá certo. Tem que ser É, muito exigente. eu, como professora que estou treinando o aluno, eu tenho que ser muito chata, né? Muito péssima. Professora, por isso que eu até lhe falei, eu gosto dessa correção porque ela é muito específica, entendeu? Ela é muito detalhada. É, porque no dia vocês vão tirar a nota maior do que eu, comigo, entendeu? Amém. Então, às vezes, tem aluno que A eu já senhora é honesta, professora, tá tem certo. aluno que eu estou com dificuldade de achar erro. Aí eu estou achando, eu acho que eu estou desaprendendo, porque eu não estou conseguindo achar erro, entendeu? Às vezes acontece isso, tá? É verdade. Né? Mas o aluno fica bom, mas vocês sabem também que tem tema e tema, né? Tem tema que a pessoa, 7,5, né? Esse 7,5 vai ser por 6, que é igual a 45. Olha só, porque a Ana, ela vem tirando as notas mais altas. É muito raro ela tirar uma nota mais baixa, né? Que ela tem, assim, trabalhado cada erro, isso é legal. Como todos vocês têm trabalhado. Quem vai fazer PSI é vezes 2. Eu tenho que entrar, gente, é muita coisa para entrar no canal, porque os meus seguidores, eles estão pedindo, né? E eu estou sem tempo, mas eu vou falar do PSI antes do PSI, que agora logo vai ser a primeira prova. Para quem vai fazer PSI vezes 2, 15. A senhora abre caixinha de perguntas no seu Instagram, professora? Eu abro mais no YouTube. Muito bem. Do Instagram, mas é porque eu vou tentar abrir quando eu entrar em férias agora. Era o momento certo, era agora, gente, mas não vou mentir, não. O tempo é muito cruel, viu? Sim, verdade. Mas quando eles perguntam, eles mandam muita pergunta para o Instagram, muitas. Eu respondo, entendeu? Mas eu ainda não cheguei a abrir as caixas de perguntas, eu vou tentar abrir, mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo para isso, né? O canal eu estou conseguindo mais. Sim, é verdade. A senhora tá postando legal lá. Todo dia. Tá dando. Então tá. São essas notas aqui, acho que tá certo, né? 7,5, 7,5, 15. Quanto é que vale, vale 18 o PSI, tá? Quem vai fazer PSI? Eu ainda quero que vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu ainda vou corrigir uma outra redação, que é da Aline. A gente vai ver a Aline, ela vai ser tanto Enem, quanto VUNESP. Aquele lá que alguns estavam dizendo, democratização do acesso à justiça no Brasil. É bem critério Enem, mas nada que a gente não possa avaliar também aqui VUNESP, não tem problema. Né? A gente já não vai mais confiar de agora por diante na VUNESP. Não vai. Gente, só para falar de VUNESP, eu mandei outro e-mail para eles, porque eu ia dar a palestra, né? Até o Vitor falou comigo, e aí o que acontece? Eles estão se baseando, essa informação é muito importante, no material que eles pegaram da Unesp. E lá na Unesp tem a divisão e está dizendo que é 14 pontos. Só que a Unesp é a Universidade Paulista, de São Paulo. A VUNESP é a banca que faz para a Unesp. A VUNESP a VUNESP surgiu para a Unesp e depois se tornou banca. Aí 2 vezes eles me disseram que vale mesmo a prova para o corretor 11 pontos. Oi, boa noite. Boa noite. Aí o que acontece? Aí eu mandei, né? Eles reafirmaram. Tá bom, Ana. Tá, abraços. Depois você assiste o restante. Eles me reafirmaram. Aí depois eu escrevi pela terceira vez. Eu acho que eles já pensam que eu sou burra, né? Que eu não estou entendendo. Mas eu escrevi pela terceira vez dizendo bem explicado que eu queria saber cada um. E eu disse que aqui no Amazonas estava uma confusão entre os alunos, que eles estavam se perdendo porque eles não sabiam mais quanto valia, e isso faz todo o diferencial para o aluno entender a prova. Mentira, né? Que o importante é saber a estrutura, mas, assim, em partes. Aí eles disseram que iam mandar para o setor responsável. Aí eu vou saber, eu comunico lá pelo grupo, eu vou mandar o e-mail que eles me mandaram, tá? Só para informá-los aí sobre o disse-me-disse que está acontecendo entre 11 ou 14 pontos. Então, pelo que eu vi, o pessoal que foi às redes sociais estão se baseando
na Unesp. De repente pode ser verdade, né? Mas eu ainda não falei porque eu prefiro saber da VUNESP mesmo. Eu fico preocupada. Então, vamos esperar. Pronto. Democratização do acesso à justiça no Brasil. A escultura Justiça é composta por uma mulher vendada com uma balança. Análogo à obra, então ela faz menção, né, aquela lá que com a balancinha, que é símbolo do direito. A justiça deveria julgar sem olhar para quem é julgado. No entanto, nota-se no Brasil odierno insegurança diante do setor judiciário, está certa essa vírgula aqui, porque uma vez que é uma locução conjuntiva causal, aí não tem mais vírgula porque não tem adjunta adverbial. Uma vez que o acesso à justiça tem crase, está certo, se dá de forma distinta nas diferentes classes sociais. Distintas e diferentes, ela usou distinta para não repetir a palavra diferente, né? Ficou legal. Dessa forma, é crucial averiguar os setores que propagam a falta de... Setores não, vetores. Que propagam... Vetores, né? A falta de democratização jurídica. Pronto. Tranquilo. Né? O Enem adora quando foca em toda a frase temática. Em primeiro viés, é fato que a incúria, né? Ou injúria? Incúria. Incúria governamental contribui para a falta de democracia da justiça. Isso ocorre, segundo o filósofo... Olha, eu gosto muito disso aqui. Não é errado, a banca não vai penalizar quando começa, segundo o filósofo contratualista, não, eles não vão penalizar. Mas eu gosto quando vem um conectivozinho antes, porque se isso ocorre, faz a ligação entre o período anterior para o período que vem depois. Aí depois coloca esse segundo, que é a conjunção conformativa. Eu gosto desta forma, mas eu não penalizo quando os alunos não colocam, porque é a coesão que aponta, é referencial, mas eu gosto quando costura. Segundo o filósofo contratualista Rousseau, porque o Estado é o responsável por garantir os direitos dos cidadãos, visto que esses indivíduos abrem mão, isso aqui é oralidade, do estado de natureza, no qual tinham plena liberdade, e se submetem... Essa vírgula não tem, porque esta aditiva se refere ao mesmo sujeito. Está aqui. Indivíduos. Ao mesmo sujeito, indivíduos. Como a aditiva está ligando duas orações em que o sujeito é sujeito das duas, não tem vírgula. Só se usa vírgula se for sujeito diferente. Então, aqui, acho que vai ser o segundo erro, não? Professora? Oi, não, primeiro. Dois, segundo. A Aline, ela faz até um pouco parecido, uma semelhança, né? Eu gosto também de textos assim, que falam da filósofia e tudo mais. Eu só não entendi bem aqui, eu faço muito isso, mas eu sempre coloco um verbo para retomar o filósofo. Segundo o filósofo contratualista Rousseau, porque o Estado, eu acho que está faltando, acho que deveria assim, né? Esse filósofo enfatizou que o Estado, acho que deveria ter Não, peraí. Isso ocorre... Não, ela intercalou a ela oração. intercalou, né? Isso ocorre porque o Estado. Ah, sim, entendi. Né? Aí, por isso que ela bota vírgula. Segundo, isso ocorre, ela botou a autoria de quem, entendeu? Entre vírgulas. Mas, assim, eu lendo rápido, assim, eu não sei. Cada um tem uma visão de redação, mas eu escrevo muito parecido, assim, com esse mesmo formato. Você acha Intercalando. que foi isso? Só que, assim, eu fiquei um pouco encabulado com o porquê, entendeu? Mas tá tudo bem. Eu colocaria... Isso ocorre por quê? Isso, entendeu? Aí, tipo, mas Ela tá tudo bem. intercalou. Pegando essa tua fala, se você colocar toda a redação na ordem direta, você não vai atingir 200 pontos na C1. Está tudo certo, não tem nenhum erro. Mas está tudo na ordem direta. Então, eles julgam que é uma sintaxe pobre. Tem que, de vez em quando, intercalar, entendeu? Aí, mas também não pode intercalar demais, porque se intercalar demais, vai perder a fluidez da leitura.
aí também vai perder Tá ponto. certo, É bem, tem que ser balanceado. ok. Aproveitar aqui essa parte intercalada, né? Que ela colocou. Entendi. Esse Já anotei submete. já. Hã? Eu já até anotei já esse detalhe. E submetem a uma legislação. Sob essa óptica, a garantia de direitos, como a justiça, é dever do Estado. Ó, esse aqui também é uma explicação, uma explicativa, né? Fica intercalada. É dever do Estado. Tá vendo aqui? Tá certa. Por quê? Quando diz e ele, tem e ele, aí vírgula, porque ao falhar, isso aqui é uma oração adverbial temporal reduzida e ela está intercalada. Ele vai ser sujeito de põe. Então, tá certa a vírgula antes do aditivo, porque ele vai ser sujeito de põe, é sujeito diferente do que vinha falando anterior. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando sobre esse uso da vírgula. Sim, sim. Tá direitinho. E põe em crise a justiça brasileira. Gente, esse em crise, ele é um adjunto adverbial intercalado, mas são duas palavras, então a banca não vai penalizar. Ela vai penalizar a partir de 3 palavras, já vai bater o martelo de novo, tá? Então, se eu colocar a vírgula, não tem problema. Se eu não colocar, também não tem. A justiça brasileira, isso aqui é sendo, né, Aline? Sendo os pobres, aqueles que ficam à margem. Essa tua crase aqui, tu colocaste crase aqui? Não está aparecendo. Não, professora, eu coloquei não. Então, vai o terceiro erro. A margem, porque a margem é uma locução adverbial, tá? Feminina. A margem da sociedade sem a garantia de justiça. Então, há um país desigual. Terminou. Tranquilo. Com 3 erros apenas, poucos. Eu não encontrei lacunas. Me ajudem a encontrar as lacunas. Até agora eu não encontrei. Porque encontrar lacuna é muito importante agora, para a gente perceber, né, e vocês fazerem tudo direitinho no dia da prova. Além disso, sabe-se que a perpetuação de injúrias sociais eleva a deficiência da justiça. Nessa visão, a socióloga e ativista Angela Davis, professora, cadê o acento de Angela? É nome próprio, eles não vão tirar por falta de acento. Aqui não vai ter a vírgula. Então, nós temos 4. Porque a socióloga e ativista Angela Davis legitima, ela é o mesmo sujeito, tá? Sujeito e verbo, que os problemas sociais estão conectados por seu conceito, aqui também não tem, por seu conceito de interseccionalidade. Então, 5 erros. Vamos lá. Nessa perspectiva, me ajuda a encontrar se eu não estou encontrando lacunas. Não que eu queira encontrar, mas eu tenho que ir atrás. Fica evidente que a falta de democratização da justiça se relaciona com outros problemas sociais, como a educação deficiente, a falsa democracia de raça e a pobreza que assola grande parte da população, visto que essas pessoas têm seus direitos negados. Aqui não vai ter. Também está na ordem direta. 6. Por não os conhecer. Por conseguinte, adiciona importância contornar esse cenário. Professora, Oi. direito renegado. Porque eu gosto muito de especificar, né? Esses direitos negados em que, entendeu? Tipo, que ela pode citar. Deixa-me ver se vai dar prejuízo, né? Exatamente. Bora ver, peraí. Seus direitos negados. Não, porque eu acho que aí, neste caso, como está falando de justiça, não deu uma lacuna. Um direito. Professora, é porque eu pensei também no fato de já ter citado, né? Tipo, direito à educação, essas coisas. Achei que ia ficar repetitivo. E outra coisa, se eu não tivesse citado, tem os direitos fundamentais, né?
e tudo mais. De qualquer forma, eles não iam penalizar. Perfeito. Ana, foi sem querer também a mão agora? Tu queres falar? Acho que foi sem querer. Portanto, é de entendimento que a justiça brasileira atende aos dotados de privilégios. Aí não tem a vírgula. Aqui não tem a vírgula. Porque se é o mesmo sujeito, justiça brasileira. E reprime os que, de fato, esse de fato intercalado, dela necessitam. Cabe, faltou uma coesão aqui, mas eles não vão penalizar. Cabe ao Ministério da Justiça, agente, órgão responsável pela defesa jurídica dos direitos políticos, detalhamento, promover maior democracia na justiça, ação, por meio da fiscalização e punição para aqueles que oprimem os indivíduos na busca por justiça, efeito, a fim de, eu acho que faltou o que aqui, a fim de que se tenha. Foi, a professora engoliu o quê? Engoliu o quê? Exatamente, fica 8. Mas ainda fica em 160, tá? Acima de 10, 12 que vai para 120. Dependendo da... Não teve falha sintática. Quando tem falha sintática, a penalização é mais rápida. Ademais, as mídias aí vai fazer outra intervenção, não precisa ser completa, porque uma já está completa, devem utilizar suas audiências para divulgar, olha, aqui está certo, porque está na ordem direta, então não tem vírgula. Divulgar que os cidadãos são detentores de direitos e que podem e devem exigi-los. Deixa eu só lembrá-los, podem e devem. Nós temos 2 verbos, nós estávamos vendo regência verbal. Falando de regência verbal. E o que acontece? Se for verbo de regência diferente, você tem que construir de uma outra forma. Como podem e devem é VTD, aí tudo bem, podem exigi-los, tranquilo. Mas se fosse assim, podem e gostam, aí não. Porque quem pode algo, quem gosta de algo, entendeu? Quando for de regência diferente, aí tem que especificar. Porque senão vai dar erro gramatical. Dessa maneira, a obra justiça vai, de fato, repetir o de fato. Não vai penalizar, mas poderia usar outro. Representar a justiça brasileira. Muito bem, só erros de gramática. Vamos na UEA. 3, 4 no argumento, acertou o tema. E aqui perde... Lembra que o C agora é C e D, tá? C é gramática, D é coesão. Só preciso saber quanto vale cada um. Mas não vai mudar a tabelinha de nota. Então, vai ficar aqui mesmo 10, né? 3, 4, 3, 10. E o resultado, 25, 4, 5, 4. Lembre-se que são 2 avaliadores. Depois soma as 2 notas e divide. Aline, tu vai fazer PSC ainda? Não, professora, eu já terminei. Só macro e Enem. No Enem, tu vai ficar com 960. Só na competência 1, foi até 7 erros. Tranquilo. Tranquilo, gente. Vocês têm capacidade demais para os 1000, tá? E professora? Oi. Semana passada, então, né, a senhora fez a festa na minha redação. Como é que é? Essa redação de hoje é porque eu gosto de ver e rever todos os e-mails. É. Semana passada, a senhora não tinha nem pena nem dó. Vai perder ponto aqui. Aí, nessa redação, a senhora disse, aqui eles vão penalizar, mas eu não vou. É tipo isso, mas tá tudo bem. Olha, eu não tô com marcação contigo, Rapaz, não. eu fiquei assim, eu quase tive pesadelo depois que eu saí da sua aula, porque eu não acredito. Nas suas redações eu pego sempre 960. Quando eu ia pegar 980, as vírgulas me tiraram de novo. Aí Não quando é? foi 880, meu Deus do céu, entendeu? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu preciso Olha, minha mãe diz que cobra que anda muito leva cacetada. Então, o que acontece? Tu escreves muito, tu usa muitos filósofos, tem mais coisa para ver. Aí, o que a Aline escreve bem, aí ela foca naquilo, escreve e acabou-se, entendeu? É muito parecido o texto da Aline, eu até admiro, parabéns, Aline, eu gosto também. É muito parecido assim com o meu, eu gosto dessa área, entendeu? Mas tá tudo certo. Mas tá vendo? Como é a cobra que anda muito, como ela não, quero aqui, vou
eu vou focar, e acabou-se, entendeu? Aí manda as tuas ali com os filósofos, que vai ser legal, porque a gente vai ter muito que bater, né? Não tem para onde. Perfeito. E é porque não está iniciando. Ruim. Dessa vez eu não peguei quando está iniciando, porque senão eu vou frustrar o aluno, né? Tem que ser quando o aluno já está bem trabalhado mesmo, Deus me livre. Porque a primeira vez que eu. Nossa, a primeira vez que eu fui pegar ali a redação do aluno para corrigir, aí o menino diz assim: não, porque eu só tiro 1000. Eu digo: não fui eu que corrigi ainda, não, tua redação. Só vou dizer que você só tira 1000 se eu corrigir. Aí tá bom. Tá entendendo? Aquela coisa toda. Não que eu saiba tudo, mas não diz que tira 1000 aí de qualquer jeito, não. Porque texto engana a gente, vocês sabem disso, né? Texto engana a gente. Sim, professora. Às vezes a gente está lá embaixo, às vezes está lá em cima. Isso, exatamente isso que eu queria dizer para ele. Né? Vai depender de como vai. Olha, orar para que nesse dia vocês estejam, como eu falei, gente, saúde mental, tá? A emoção equilibrada. Brincadeiras à parte, eu sempre vou agradecer aí pela forma como a senhora corrige, né? Eu sempre vou dizer isso, quando eu for fazer concurso público, eu já tenho a professora direcionada, que é a senhora sabe disso, e eu gosto muito que a senhora, além de corrigir, traz os apontamentos, ó, precisa melhorar nisso. A prova é que depois eu fui mandando os textos, eu vou ler de novo bastante. Então é assim, né? Essa é brincadeiras à parte, tá, gente? Eu sou um pouco bem humorado nessa parte, né? Olha, Mas é isso, eu estou feliz com as eu aprendi. E o bom é que de fato evolui, né, professora? Porque eu lembro que na minha primeira redação do Enem, vixe, eu fiquei com 680, eu acho. Aí na segunda já foi 760. com 600. Aí na terceira já consegui acima de 900, mas foi muita luta, assim, 3 Enems. Verdade. Não, sabe uma coisa? Isso, gente, já aconteceu muito comigo. Olha, quando eu fui fazer a especialização em texto com o professor Denildo Sena, hoje ele mora em Portugal. Excelente professor. Foi quando eu aprendi o parágrafo padrão, daí nunca mais deixei de ensinar para o aluno parágrafo. Gente, nem conto uma coisa para vocês. No curso do Enem, eles trouxeram a forma como eu estou ensinando. Pela primeira vez, mudou de banca e eles querem desta forma. Para o texto estratégico, falaram em parágrafo padrão, fiquei muito feliz. Olha, que o Enem não falava. Então, a primeira vez que o professor Denildo foi ler os textos da gente, só que ele não colocava o nome, que era tudo professor, já ali, estava fazendo especialização, isso em 2003. Tá bom, Raniel? Abraços. Gente, quando ele pegou o meu texto, eu nunca me senti tão mal, eu me senti tão burra. Tão burra. Eu era professora, eu corrigia a redação de aluno, né? Os alunos achavam que eu ensinava bem e eu não sabia escrever. Um texto assim, sem pé e sem cabeça. Aquele homem corrigindo, nem precisava dizer meu nome, que minha cara estava vermelha. Estava vermelha. Então, ele me ensinou a olhar o texto de outra forma. Então, nunca mais eu digo que eu escrevo bem, porque aí tem um texto que eu vou escrever bem e vai ter outro que eu vou errar. Entendeu? Aí eu fui aprendendo. Foi quando eu comecei a aprender dos Vera mesmo o que é redação. Aí eu passei a corrigir da forma correta, aí foi também quando eu me interessei, né, em pesquisar banca. Então, sempre pesquisei o que as bancas comentavam e tudo mais. Aí sim, eu fui aprendendo. Então, por isso que hoje eu trato meu aluno assim. Ele pode até dizer, ficar com raiva de mim, né? Exatamente. Do que com as notas altas. Por que eu quero nota alta? Se eu estou competindo para o vestibular, isso que eu dizia para o aluno. Quando o aluno ele se achava muito, né? Eu dizia, mas menino, vai para o vestibular. Como é que o treinador vai treinar dizendo, tá bom, meu amor, tá bom. Tu vai te acomodar, né? Então não pode ser assim. E tem texto que você não se dá bem, infelizmente, né? Tem texto que não se dá bem. Gente, eu quero, primeiramente, eu vou apresentar, tem um pouquinho de paciência, são 19h05, mas a gente vai fazer aqui a nossa, em 1 hora. Esse texto aqui é para casa, só por desencargo de consciência, os desafios da educação infantil no Brasil, porque ainda não falamos de educação infantil. Fácil, bem modelo Enem. Esse segundo texto, eu fui fazer uma palestra para o IDAAM na sexta-feira e eu fiz esse tema. Então, eu estou apostando muito em alguma coisa assim. Sabe por quê? A Capitães da Areia, temos ali os meninos
que eles são delinquentes, eles são formados, formam uma família totalmente diferente, porque são alunos que foram abandonados pela família original e, ao se juntarem, eles formaram uma família no Trapiche, mas eles sobrevivem de delinquências, mas cada um tem a sua função. Aí a gente começa a ver o panorama da família moderna. Estou relendo Ciranda de Pedra e agora eu voltei a lembrar do livro da relação conflituosa que rodeia a casa da personagem principal, que é a Virgínia, em que ela tem ali o pai e a mãe se separaram, a mãe se separou do pai porque ela se apaixonou por outro homem. 2 filhas ficaram com o pai e a mãe, quando se apaixona, leva a Virgínia, ainda criança. Então, ela vê também o padrasto, ali chama de tio, gosta dele, ele trata bem, e tem o pai. Mas é uma relação conflituosa, a mãe fica louca e tudo mais. Família contemporânea. Então, a família contemporânea pode sim ser tema da VUNESP. Em algum momento ela já pediu em outros vestibulares, mas eu penso que pode vir com essa visão de a família contemporânea tem espaço e respeito na sociedade. Em 2016, a Unesp, né, o vestibular de São Paulo, pediu sobre a lei que eles estavam fazendo, que o Congresso estava propondo, que era sobre o Estatuto da Família, esse daqui. O que é o Estatuto da Família? Não, vou passar para cá, bem aqui. Eu não coloquei. Eles falavam sobre o Estatuto da Família, trazia essa foto aqui, eu peguei a mesma foto, um balde, né, caindo, e a família vai formando ali, né, como que aleatoriamente. A família, muitas vezes, perdeu a identidade original e hoje se torna outra identidade. E ela pedia, né, um tema de ou sobre se o Estado estava preparado, não, eu dizia outro tema, respeitava a família contemporânea, ou se a lei atendia a família contemporânea, porque na lei dizia que a família é composta por homem e mulher. Né? Então, ou seja, hoje nós temos uma diversidade na questão da família. E aqui, nesse segundo texto, diz o que é o Estatuto da Família, que existe o Estatuto da Família, é bom vocês tomarem conhecimento, que esse tema pode cair, é um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, o texto desse projeto tenta definir o que pode ser considerado uma família no Brasil. Gente, esse ou seja está usado errado, tá? O ou seja, isto é, nunca pode vir no início de um período, sempre entre vírgulas. O projeto propõe regra jurídica para definir quais grupos podem ser considerados uma família perante a lei. Aí nós temos... Professora, com Olha, licença. sim, Esse ou seja, a gente pode usar na redação? É porque eu tinha uma pode. professora que ela falava que o ou seja dava uma ideia de que tu não tinha explicado direito, estava explicando de novo. Não Mas ele pode, mas ela é ênfase. É um conectivo que você pode retificar, não é? Que é essa ideia do retificar. Falou uma coisa e vai retificar, mas quando tu retificas, tu dá ênfase no que está falando, ou uma explicação. Ele pode ser explicativo também, ele é correto. Ou seja, entendi, isto é obrigada. o Eu gosto melhor. de usar também, mas eu estava achando que Perfeito, estava eu errado. amo. Mas não pode iniciar o período, tá? Entre Tá vírgulas. bom. Alguém ia falar? Aí temos a família também, né? Ele é criado pelo avô, né? Menino criado pelo avó. Aqui em Gá tem um monte. É outro tipo de família. Eu digo que minha família aqui, ela se enquadra nesse daqui, ó. Tem bem aqui. Multigeracionais. Né? Quando alguém pergunta quantos vocês são, eu digo, aí me perdi. Qual geração que você quer saber, né? Porque é multigeracional, várias gerações convivendo numa casa. Tem, né? Eu sou uma tia, convivo com sobrinhos que se tornaram irmãos, porque minha irmã morreu, deixaram as gêmeas, né? A outra irmã que o marido ela separou do marido, depois vieram morar com a gente. Ou seja, é uma família. Então, aqui nós temos vários tipos, né? Monoparentais, que a sua mãe cria, ou só o pai cria, né? Mãe e pai solos. As homoafetivas, essa aqui, família mosaico, né? Que é aquela da Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que são... O casal se separa, e quando se separa, um leva filhos, tem filhos com um novo relacionamento, mas também leva filhos do antigo relacionamento, todo esse tipo de família. E isso é a família contemporânea. Então, sinceramente, eu estou olhando esse tema com bons olhos. A família contemporânea tem espaço e respeito na sociedade só por causa dos livros, que até agora, principalmente por Macro, né,
que eu estou vendo, mas eu acho que é um tema que vale a pena a gente trabalhar. Então, aqui eu vou começar a contar o tempo, tá? Que a gente já está na época de que eu estou contando o tempo. Vou colocando algumas opiniões aqui sobre repertório, só para ajudar. Vocês já podem fazer. Vamos ter 10 minutos para a introdução. São 19h11. 19h21. Então, vocês podem usar Capitães da Areia, Jorge Amado, Ciranda de Pedra, Lígia Fagundes Telles,
Estou tentando aqui uma citação, mas as citações elas são boas quando a gente tem alguém conhecido. Tá, Jade. Beleza, beleza. Vou corrigir tuas gerações, tá? Não se preocupe. Ah, já sanei minhas dívidas. É verdade. Agora falta. Falta eu de falar hoje minhas, pra né? casa. Pode deixar, com calma. Tá bom, Tá, beijo. abraço. Quando a gente não sabe o nome do autor e nem o nome do livro, como é que a gente faz para escrever? Ou não escrever? Aí fica sem autoridade, tu sabia? Eles não aceitam. Tem que ter o nome do autor. Tu não sabes nem um pedaço do nome dele? Não, nem um pedacinho. Qual Esqueci. é o livro? Eu não lembro o nome do livro. Eu lembro que eu li uma frase Qual é a só. frase, João? Qual é a frase que tu quer que eu te colocar? Era de um filósofo. Tem que ter, porque senão fica. Mesmo que não tenha um repertório. Pois é, mas mais ou menos como é a frase. Que a frase tu lembra, não? Não lembro não, mano. Hoje. Queria Tá só bom. parafrasear, é? Ou só queria- dúvida? Eu vou ir atrás eu vou Tá, procurar outra cabeça. melhor. É. Porque, de qualquer forma, a pesquisa te ajuda a lembrar depois. Sim, depois eu vou pesquisar. Tem uma frase do Sêneca aqui legal. Agora eu perdi. Professora, Oi. outras matérias podem servir como argumento, né? Mas aí eu tenho, no caso, que usar, por exemplo, pela sociologia, pela filosofia. Tipo, se eu não usar autor, é válido? É válido. É? Agora, geralmente tem um autor que vocês usam, não tem? Dos livros que vocês estudam? Sim, sim. Pode, de repente, citá-lo também, sem nenhum problema. Tá bom. 19h18, em 2 minutos. Estão conseguindo fazer a introdução? Então deu um já, professor. Eita, Eu também, então deu um já. perfeito. Damaris também, Aline? Tô terminando aqui o último período. Da introdução, né? Então tá no tempo. Isso. Prof, eu acabei de mandar para a senhora verificar minha introdução, só para ver se fica legal. Tá. Vou já Eu olhar, posso mudar peraí. algumas coisas. Só um minuto. Vou ampliar aqui. Tu está fazendo a educação infantil, né? Isso. Tá. Não é esse não, professor? Não, isso aqui é da família contemporânea. Tem Meu espaço Deus. e respeito na sociedade. Desculpa. O da educação infantil é o outro para casa. Tá bom, eu confundi, desculpa. Tá, mas isso aqui dá certo na educação infantil. Esse da família contemporânea é de sim ou não, tá? E lembrem-se, espaço e respeito. Aí vocês vão verificar se sim ou não. E tem que falar dos dois. Professor, mas eu vou seguir normal, tá bom? O seu horário Tá. tranquilo? Tá, mas apesar depois faz o outro, né? É, Tá, só faço amanhã outro, ou depois mais outro. tá.
Bem, já deu 19, 21. Damaris Professora, conseguiu, a Aline acho que conseguiu, né, Aline? só uma dúvida. Nesse espaço e respeito, é um parágrafo para cada ou, tipo, posso trabalhar os dois? Pode, se quiser, trabalhar os dois, desde que não misture. E se sim, tu pode dizer por que ela tem espaço, ou como ela tem espaço e respeito. Se não, também, tu arranja dois comos e dois, ou afirmativo ou negativo, entendeu? Entendi. Bem, vamos para o D1. 20 minutos. Professora, outra dúvida. Em Sim. redação assim, a gente tem que se posicionar na introdução, né? Ou eu Sim. posso, por exemplo, me posicionar só na microtese? Olha, eles vão analisar. Se você se posicionar, você não perde ponto no critério A. Só que tem um porém, se tu deixares para te posicionar na microtese, tu vais perder ponto no planejamento estratégico. Então, o Tá certo bom, é na introdução. beleza. Esse do repertório aqui que eu coloco, nele vocês podem colocar uma citação. Tem essa do Sêneca aqui. Achei interessante, mas estou achando grande. Podem fazendo aí. A natureza nos uniu em uma imensa família. E devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos outros. Sêneca, filósofo.
19 e 29. D2, professor. Ah, já. Ah, meu pai. Muito rápido, hein? Na fundamentação D2. Eita, ali Já então. também tá comigo aí no D2. Bora lá, então, já. Olha só. Não dá de Terminando comer, D1 ainda, professora. não dá Hã? de comer, não. Terminando D1 ainda. Ah, muito bem. Esse menino está muito apressado. Pensou? Tá certo, gente. Damaris está Professor, a gente tem caladinha agora um aí. grupo só de simulado e tirar dúvida. Tá sendo muito legal. O pessoal daqui, a gente tá bem interagindo. É, É. muito bom. Ainda vou fazer um simulado online com vocês. Aguardem. Professora, Oi. só queria falar para a senhora, é que eu estudei na fundação, né? E aí a senhora era muito conhecida, a senhora dava muito medo nos alunos. Olha, E quando eu entrei, todo mundo falava, professora Maria Jane, professora Maria Jane. Só que a senhora já tinha saído, infelizmente. aham. Aí a senhora é uma pessoa tão doce, todo mundo, é muito difícil passar com ela. Ah, eu era bem, assim, era amiga deles, assim, de conversar e tudo mais, mas não brincavam em prova comigo, não. Uma prova de literatura eram 23 páginas. Eu ainda perguntava, querem discursiva ou de múltipla escolha? Isso tanto faz, a senhora Meu vai Deus. acabar com a gente de qualquer jeito. Precisa ver uma Professora também foi provazinha. da de escola técnica também, né? Ah, ela era a Ah, professora Doris. Meu amigo, ela também passava assim, uns textos para a gente ler, que a gente treinava baseado no modelo PSC, né? Eu passei pelo PSC na ah, época. Aí era bem assim, complexo, era. né? Que eu pegava questões de concurso também. Aí pronto, aí a fama ficou, né? Tanto é que hoje nas escolas, até porque não é mais a mesma geração, é complicado, né? Gente, nem cobro muito de vocês, né? Não dá mais para cobrar, é uma geração muito frágil. Tá complicado, olha, trabalhar em escola, tá muito complicado. Mas Sim, tão doce, na né? época que eu estudei com a professora Dayana, ainda cheguei a estudar com ela. Minha Sim. amiga. Também, ótima professora, né? Mas também provas terríveis. É, Mas, é verdade. Ó, mas mas literatura prepara, não viu? sai da cabeça, pelo menos o geral, né? Isso, exato. E eu ensino a estudar, né, gente? Isso ensina a estudar. Então, como eu te falei, hoje a geração é uma geração mais frágil, entendeu? Mole. E aí eu não sei. Uns despertam, né? E outros não. Mas eu digo para eles, um dia você vai voltar e me dar razão. Que eu digo, quando ele vem lá, mas eu fiz. Eu digo, não, você é inteligente, mas preguiçoso. Muito preguiçoso. Aí só diz na minha cara, eu digo, não tem problema nenhum, não. Mas é complicado. Mas mudei muito, viu, Aline? Sou dócil mesmo agora. Era brava. Eu ouvi falar mesmo, professora. Era, brigava muito com eles, Deus me livre. Se não estudasse do jeito que eu queria, ainda dizia para ele, mas por quê? Porque eu não gostei, faça direito. A Nada, senhora não hã? é brava, a senhora só é verdadeira, senhora. Exatamente. Mas hoje todos cresceram de uma forma que eu vou te contar, olha. Fico assim, como vale a Mas pena, né? é sempre aquela relação de, é muito difícil, mas a gente ama o professor, né? É, é verdade, porque ele sabe que você, no fundo, o aluno sabe que o professor quer o bem, né? Porque se não quisesse, ele deixava para lá, entendeu?
não ia se estressar, não ia cansar, né? Sim, é verdade. Eu lembro que a professora Dayana, ela mostrava muito a paixão dela, né? Porque ela já chegou até a chorar, tipo, dando uma análise de uma obra, porque ela Olha era muito aí. apaixonada mesmo. Então, vocês são muito parecidas, inclusive, eu acho, bem parecidas. Quando ela entrou, eu já estava na fundação. Aí pronto, aí eu passei. Não, daí a gente vai trabalhar assim, mano, e eu digo, sabe aquela, como é que é a cópia, né? Sabe que ela já nasceu para isso, né? Sim, Para exigir e tudo mais, ela trabalha muito bem mesmo. Como é que é? Ela tem carinho pelos alunos, né? Ela se importa. Porque se ela não se importasse, ela também não ia se estressar, sim, é verdade. de jeito nenhum. Então, ela faz tudo direitinho mesmo, viu? Ela faz com muito carinho. A mãe dela morreu semana passada. Tá bem Nossa, que triste. jovem. Ela não tá mais na fundação, eu acho, né? Não, ela já está com um ano. A fundação A perdeu. maioria, a maioria dos professores não estão mais, assim. Acho que só o professor Alex, de mais antigo, O talvez o Renato, professor né? Cássio e o Renato, é. Eles perderam bons professores, né? Mal empregado. Sim, eu observei, porque eu dou aula no Preparar, né? Dia de sábado. Eu observei que agora eles estão muito com essa ideia de aquele professor mais de cursinho, sabe? Que foca mais nessa apostila e tal. Porque no meu tempo era mais aquela ideia de várias listas, um conteúdo mais aprofundado, digamos assim, né? Esses professores, eles não ficaram, não. Esses que trabalham mais profundo, eles vão demitir todinho. E a Aline, você é professora? É. É do aula dia de sábado, mas é pro Né? pessoal do nono ano, né? Qual matéria, desculpa? É biologia e química. Olha que Olha, legal. Eu não sabia, não, tô surpreso. Talvez eu mas tenha isso é teacher, bom, eu sou professor Aline. de inglês. Olha que legal. Isso é muito bom, sabia? Muito bom mesmo. A senhora tem professores aqui com a senhora, olha que legal, né? Tenho. A Professor de Aline. inglês Tem da aula de outro edição. também que é professor, o Nicolas, ele quase não entra. Mas isso é muito importante. Nossa, para o currículo, para o aprendizado, entendeu? Fez certo. Eu gosto muito, mas assim, é nono ano, né? Então, lidar com muita coisa, mas eu gosto também de ensinar muita coisa para eles, porque a gente também está ensinando eles a serem humanos, né? Então, eu tento educar bastante assim, mas é isso. Que bom, fico Caramba, feliz. verdade. Começa assim. Começa assim, vai fazer igual aluno que mandou. Inclusive, eles ficam, ai, professora, por que a senhora não me deixa dormir? Eu falei, gente, porque vocês ainda não sabem a importância disso aqui. Porque quando vocês souberem. Sabem não. A Damaris está tão caladinha, terminou, Damaris? Ela fica lá. A Damaris é a mais nova. Ela é de Manacapuruba, nem Professora, terminou. tirando aqui uma dúvida, a senhora acha que eu posso usar como uma consequência mesmo também o menor desenvolvimento da criança? Porque, querendo ou não, ela vai se achar que ela não está na família correta, né? Pode, porque eu acho que esse tema aqui dá mais para dizer não, né? A família contemporânea não tem muito espaço ainda na sociedade, né? Nem respeito, entendeu? Então, esse é um dos problemas, entendeu? Tá. Que a criança ela fica sendo prejudicada, porque ela fica, e agora, sem identidade, né? Eu tenho mais argumentos para o não. Né? Então, por exemplo, o espaço, a questão assim, o espaço, assim, é na escola, como ela se sente, como ela é tratada, que entra o respeito também, né? Quando fala de espaço. A mesma coisa na escola, sei lá, no clube social, entendeu? Seja o que ela faça parte, esse espaço dela, ela conquistou, olhar e dizer, não, mas é a minha família, eu faço parte de uma família, são meus pais, minha família, tratado com respeito ou não, entendeu? Eu acho que ainda falta muito para ter respeito na Sim. sociedade. Por isso que é melhor tratar os dois juntos, que um está ligado ao outro, e dizer mais. Não, por quê?
porque o que tu falaste, a criança ela pode ter assim pouco desenvolvimento devido ao preconceito. Dezenove e 39. Já, professora? Uma Já? conclusão. Já. É, conclusão, né? Isso. Conseguiu É sair a do média, livro, Aline? é a média sempre 10 minutos, professora. É a minha meta, sempre 10 minutos na Sim, professora, introdução, eu 10 depois. tô no D2. Ah, E perfeito. eu Então tá consigo certo. fazer, eu desenvolvi essa técnica assim, bem particular. É 10 minutos para cada um. Tipo, eu me cobro o máximo para poder ter o máximo de repertório. Mas tu fazes só o rascunho, né? Isso. Que é 30 Entendi. minutos, 40 no caso. Aham. 10, 20, 30, 40. Aí, rascunho 10 Eu minutos. tava 10, tentando escrever direto, mas eu acho que no dia eu não vou ter confiança, professora. Eu Então eu não vou. tenho, no dia que eu fiz a É, prova, eu não tive confiança, olha. Até porque o nervosismo, por incrível que é pareça, eu fiquei verdade. nervosa. E aí eu peguei, fiz o rascunho bem rápido, aí passei com tranquilidade a limpo, sabe? Para ver, para não deixar nenhum erro. Conclusão, Jean, muito bem.
Já, professora. Acabei. Terminou? Já. Muito bem, está livre. Obrigado, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Aliás, já, pai, muito bem. Beijos. Está terminando, Jean? Vou colocar aqui a conclusão. Conclusão bem UEA mesmo. Conseguiu terminar, Jean? Perfeito, tá bom. Então, abraços. Também já vou encerrar. Damaris, conseguiu alguma dúvida? Vou encerrar. Abraço, tchau.